Olá, você já ouviu falar sobre a respeito da técnica de queima por expansão? É um ato de apagar fogo com fogo. Antes do incêndio chegar a determinada área, uma parte da vegetação é queimada. Quando o incêndio chega, perde a combustão e assim o incêndio deixa de existir. Querido amigo, querido amigo, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, escreve assim: não apagueis o espírito. A palavra apagar, ela significa que tem algo queimando, ela mostra que há existência de fogo. E a palavra fogo, dentro da palavra de Deus, ela retrata muito bem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo que queima. Então, Paulo está falando: não apagueis o Espírito, não apagueis o fogo que está queimando dentro de você, que é o próprio Espírito Santo. No entanto, há um que quer com que o fogo do Espírito seja apagado. Só há um interessado nisso. E você sabe muito bem de quem se trata e quem é esse que quer de toda forma, de toda maneira, apagar esse fogo do Espírito que queima dentro do povo de Deus. Mas será que essa expressão, não apagueis o Espírito, é uma recomendação ainda importante e fundamental e essencial nos nossos dias? Claro que é. Nós já antes da pandemia, nós já estávamos observando que muitos templos eram fechados. E esses templos, principalmente na Europa, esses templos, ao serem fechados, eles eram transformados num spa, numa danceteria, numa casa de show, numa biblioteca. E tudo isso nos assustava muito quando nós víamos isso acontecendo. E eis que surgiu a pandemia. E quando surgiu a pandemia, os templos precisaram ser fechados para evitar a aglomeração, para evitar a contaminação. E querido amigo, querida amiga, eu não sei o quanto isso irá impactar na vida dos cristãos e na vida das cristãs, mas eu temo que a coisa tende a piorar. Em casa, as pessoas passaram a ser incentivadas a assistir programações eclesiásticas online. Assistam culto online. Vamos, entre nesse mundo agora e passe a acompanhar as programações online. E dentro desse universo, muito joio também foi e continua sendo semeado. Pessoas passam a correr agora um sério risco, o risco de cair no engano de falsos mestres, assim como já estava acontecendo também naquela época na comunidade em Tessalônica. Por isso essa recomendação, não apagueis o Espírito, é uma recomendação necessária, é uma recomendação fundamental e essencial para os nossos dias. Não apagueis o Espírito. Cuidado! Apagar, essa palavrinha aqui, apagar, ela transmite a ideia de ressecar uma coisa que está molhada a ponto de tornar aquilo que está molhado numa coisa seca. O apagar transmite a ideia de tornar inativo aquilo que está ativo. É como a técnica da queima por expansão. Fazer com que, vamos eliminar a combustão e vamos assim apagar, tirar esse espírito da pessoa. Essa era a realidade lá da comunidade de Tessalônica. Quantos cristãos se tornaram preguiçosos, ociosos? Sabem por quê? Porque eles compreenderam equivocadamente a parousia, o retorno, a vinda de Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. Assim eles abandonaram tudo, deixaram de trabalhar, afinal o Senhor viria logo. Também os cristãos de Tessalônica, eles corriam um risco de apagar o Espírito. Por quê? Porque muitos passaram a ficar cheios de dúvidas, porque os falsos mestres começaram a semear joio, e daí as dúvidas foram surgindo, mas ao invés do povo ouvir o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época, e ouvir os apóstolos, eles começaram a duvidar da palavra a duvidar da palavra de Deus e a duvidar também dos próprios apóstolos. Havia também lá na comunidade de Tessalônica muitos desanimados.
medo, desânimo, perseguição, tudo isso fez com que o apóstolo Paulo agora escrevesse para aquela comunidade: não apagueis o espírito. As pessoas que eram convidadas a se alegrar em todos os momentos, em todas as situações, não se alegravam mais. Eram pessoas que estavam deixando de ver a ação e a presença de Deus na vida delas. Essas pessoas que agora eram convidadas a orar, olha, Deus está do seu lado, a orar. Eram pessoas que estavam desanimadas na oração, pessoas que eram convidadas a dar graças a Deus, porque tudo, Deus está no controle. Então dê graças por tudo na sua vida. Eram pessoas desanimadas. E agora vem Paulo e diz assim: não apagueis o espírito. Querido amigo, querida amiga, o apóstolo Paulo segue assim: não desprezeis as profecias. Não apague o espírito. Não torne inativo aquilo que é ativo. Mas como que eu posso apagar o espírito? Ou como que o espírito pode ser apagado em mim? Desprezando as profecias. Elas não tinham a Bíblia completa como nós temos hoje. Agora, domingo, dia em que nós celebramos o dia da Bíblia, nós temos a Bíblia, 27 livros do Novo Testamento, 39 livros do Antigo Testamento. Ainda tem outros livros que nós temos ali na Bíblia, a Bíblia católica, que também podem ser lidos tranquilamente, são verdadeiras joias também para o próprio exercício cristão, e não há nenhum problema sobre ler esses livros. Mas nós temos a palavra de Deus completa. Na época não tinha a palavra de Deus completa como nós temos hoje, e muitas pessoas, por causa dos falsos mestres, por causa das dúvidas, e as dúvidas então tinha joio sendo semeado, agora essas pessoas estavam começando a desprezar as profecias. Templos estão fechados. Daqui a pouco, as pessoas não querem mais ter esse momento de comunhão. As pessoas não vão mais desejar ter a comunhão dentro do templo. A igreja não quer mais se reunir com outra igreja. Por quê? Porque, rapaz, olha só. Duas críticas a igreja sempre sofre. Olha esse bando de hipócritas que tem ali. Um bando de, pra quê? Eu não preciso de igreja. Afinal, olha lá os hipócritas, eu sou melhor do que todos eles. E assim, as pessoas estão se esquecendo que a igreja é o grupo que crê na obra realizada por Cristo na cruz. Isso é igreja. E essa comunhão desses pecadores perdoados em Cristo é que nos faz reunir dentro do templo, e no templo, pela pregação da palavra, também pelos sacramentos, nós recebemos aquilo que somente Deus tem para nos oferecer e para nos dar. Mas as pessoas estão desprezando tudo isso, e o espírito vai sendo apagado. E aquele inimigo que quer apagar o espírito, ele vai usando a técnica da queima por expansão, e assim devagarzinho ele vai minando, ele vai atrapalhando e ele vai apagando. Querido amigo, querida amiga, quanto valor tem a palavra de Deus aí na sua casa, na sua vida? Quanto valor tem os momentos de comunhão dentro do templo, você com outras pessoas que assim formam toda a igreja? Quanto valor tem tudo isso? Querido amigo, querida amiga, nós precisamos também ouvir o conselho de Paulo quando ele diz: não apagueis o espírito. Daí ele diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgar, essa palavra julgar, ela significa avaliar. Era uma palavra usada justamente para pessoas quando iam adquirir moedas, né? Então era o jeito de... Era uma palavra usada para verifique se o metal dessa moeda é de fato verdadeiro e é de fato real. Então Paulo está falando: olha, não apagueis o espírito, porque se você apaga o espírito, você pode fazer isso desprezando as profecias, e você não vai conseguir mais julgar o valor das coisas que você está ouvindo. Você não vai mais conseguir julgar se você não estiver fundamentado em Jesus. É por isso que Jesus, ele fala assim: permaneçam em mim. Todo aquele que é meu discípulo permanece em mim.
permanecer nas Escrituras, porque as Escrituras, elas me dão aquilo que eu tanto preciso, que é Cristo Jesus. E é interessante observar que Paulo, quando escreve lá a carta, a primeira carta, a segunda carta, aliás, a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: reavive o dom de Deus, não apagueis o Espírito, atice fogo, deixe com que mais fogo venha, deixe com que o Espírito trabalhe ainda mais. Ele trabalha pela pregação da palavra, ele trabalha pela palavra. Então aproveite isso, aproveite constantemente a palavra de Deus, para que o Espírito continue a queimar, e que ele queime tanto, a ponto de você conseguir transmitir esse calor, assim como já está transmitindo aqui, a ponto de você transmitir esse calor para outras pessoas. Não apagueis o Espírito, pelo contrário, atice fogo. Que a palavra de Deus continue sendo o nosso guia, a nossa orientação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que o Espírito continue a queimar em mim e em você. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.